Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou eu, a Nath, aqui do nosso canal Somos Cinco, em Portugal. Então, hoje, dia 6 de dezembro, eu não podia deixar de vir falar com vocês, né? Fazem exatos 2 meses que chegamos aqui nas terrinhas portuguesas. E esses 2 meses parecem simplesmente 2 anos. Muita coisa. E eu vim aqui pra gente bater um papo, falar um pouquinho como é que estão sendo esses 2 meses, o que aconteceu nesse período, né? Para começar, vamos recapitular, por mais que tenha vídeo aqui, vamos fazer um resuminho. Nós saímos do Brasil dia 5 de outubro, chegamos em Lisboa dia 6 de outubro, tá? Nosso planejamento incluía chegar em Lisboa à noite, então ficar em Lisboa 2 dias, depois ir para Porto e Viana do Castelo. E assim foi feito. Então a gente chegou numa quinta noite, no dia 6. No dia 8, a gente foi para Porto, no sábado. Como teve sábado e domingo, a gente já tinha agendado e programado os nossos documentos para segunda-feira. Então, no dia 10 de outubro, na segunda-feira, nós já tínhamos os nossos documentos tirados. O NIF e o NIS, que são os principais documentos e os primeiros, né, que a gente tira logo quando chega. Então, nesse dia, não deu tempo da gente ir no banco. No dia seguinte, nós fomos no banco, abrir nossa conta no banco. Nesse meio do caminho procuramos casa. No dia 15 de outubro a gente já estava aqui nessa casinha, no nosso T3. Então no dia 15 de outubro a gente já saiu da hospedagem para vir para cá. E compramos o carro também nesse dia. Então a gente já tinha nosso carrinho. No dia 15 casa, carro. E é isso, um resumão da nossa trajetória até entrar dentro da casinha. Nessa semana, eu fui na escola das meninas, conversei. Eu já tinha ido antes, né, para saber se tinha vaga. Aí conversei para saber se elas podiam começar a estudar antes do histórico chegar, porque o histórico estava vindo pelo correio, histórico apostilado. E a escola deixou, eu tinha fotografia e eu fiz a matrícula das meninas. Aí na semana seguinte, elas começaram a estudar. Então, para quem acompanha, a Sofia está no 4º. Continuou no 4º, que ela estava no Brasil, e Kayla pediu para voltar um ano. Kayla estava no 2º ano do ensino médio, né? Ela pediu para voltar para o ano anterior para poder fazer um ensino profissional aqui. Então, ela faz um ensino profissional de um curso de informática. E é isso. Então, a gente já tinha casa, carro, meninas estudando. A princípio, creche pro Natan, a gente já sabia que ia ser difícil e assim foi. O que me surpreendeu é que nem creche particular a gente conseguiu. Então, não tinha vaga nem em creche particular. Então, a gente se programou, se planejou, sabendo que esse início seria mais complicado em relação a trabalho, porque os dois não poderiam trabalhar, né? Em relação ao Natan, né? Teria essa questão. Então, assim, a gente chegou na casa dia 15. No dia 15 mesmo eu mandei um currículo e na segunda-feira, dia 17, me chamaram. Nessa primeira entrevista, seria para trabalhar em turnos rotativos. Eu teria que estar uma semana de manhã, uma semana à tarde e outra semana à noite. Por conta das crianças, eu recusei. Então, eu recusei. E nesse meio do caminho, o Flávio foi chamado também para uma entrevista. E assim foi feito. O Flávio, dia 25 de outubro, começou a trabalhar na fábrica, onde ele trabalha. Eu vou fazer depois um vídeo com ele para ele falar sobre o trabalho dele na fábrica. Nós viemos para essa região onde a gente está, porque a gente já sabia que era uma região coberta por fábricas, né? Ela é cercada por 3 zonas industriais, então era o nosso maior interesse por conta da facilidade de conseguir trabalho, né? Pra gente que chega, conseguir trabalho nas fábricas. E também por ser do ladinho da Espanha, a gente está a 2 minutos da Espanha. Então, as meninas na escola, a gente com casa, carro, Flávio já trabalhando. Eu fui fazendo outras entrevistas, porém o horário incompatível. Flávio trabalha de 6 da manhã às 14 horas. Então, assim, o horário não dava. Tem o Natanzinho, que não teve creche. No início eu também não consegui cuidadora, né, que eles chamam aqui de ama. Conversando com a minha proprietária, depois ela até me indicou, né, uma pessoa, eu liguei, a pessoa tem disponibilidade, porém, encontrei um outro problema, a Sofia. A Kayla e Sofia, elas estudam de manhã, né, até a tarde, é o horário integral. Kayla estuda eu acho que é 8h40, esqueci agora, até 5h45, e a Sofia de 9 às 5h30. O que acontece? A Kayla sai um pouquinho antes, né, da Sofia. Só que me foi dito que eu não posso deixar a Sofia esperando o autocarro, que é o transporte dela, sozinha. E eles exigem que eu esteja presente.
na hora que eu entrego ela pro transporte escolar. É na porta de casa, assim, ela abre a porta e sai dentro do transporte escolar. Mas ela não pode ficar esperando o transporte escolar sozinha. Então, eu descobri que eu não poderia trabalhar de manhã, mesmo conseguindo ama, né, cuidadora pro Natan. Então, eu comecei a procurar a partir das 14 horas. Algum trabalho, né, que eu conseguisse a partir das 14, porque assim daria tempo de eu deixar o Natan na ama, na cuidadora, e o Flávio chegar e pegar com ela. Até porque não é barato. Ela me falou o valor dela é 7 euros a hora. Então eu calculei que mais ou menos 1 hora, só se tivesse algum imprevisto, que ficaria mais de 1 hora, mas 1 hora seria o suficiente. Se eu arrumar um trabalho às 14 horas, para eu poder sair de casa, né, deixar o Natan e o Flávio chegar e pegar ele, certo? E aí eu comecei a procurar em fábrica, por conta dos horários, né? Eu fui em outras entrevistas, mas todas eram pro turno da manhã, próximas à minha área, que seria auxiliar de auxiliação médica, que é um hospital que tem aqui perto, é semelhante ao técnico de enfermagem. Eu fiz para auxiliar de lá, enfim, todos seriam no período da manhã. Então, para mim ficou complicado. E eu tive que recusar. Nisso eu comecei a buscar em fábrica, já que a fábrica tem esses turnos, né? O turno do Flávio é de 6 às 14, e eu estava buscando num turno alternado ao horário dele. Tem turno de 14 às 22, de 22 às 6 da manhã. Existem outras fábricas com outros horários, mas a maioria aqui segue esses turnos. Então, eu comecei a buscar, né? Entreguei alguns currículos, tive alguns contatos. Eu cheguei a ter 2 chamadas, mas essas 2 eu não fui, né? Ainda foi nesse período também que a gente estava ajustando e tentando arrumar a ama, a cuidadora, né? A minha proprietária, ela tinha falado que ia conseguir, mas como eu ainda não tinha certeza, não tinha contato, eu tive que recusar esses 2 contatos que eu tive, que era de 14 às 22. Juntou a questão de eu ainda não ter a ama certa e a questão da Sofia ainda estar nesse início, tá adaptando e tudo mais. A Sofia estava vindo com muito trabalho de casa. Esse período de início, de adaptação, eu optei por ficar um pouquinho mais com ela e tudo mais. A escola é puxada. Sofia estava no Brasil em escola pública, mas a escola pública daqui a matéria é bem avançada. É como se fosse uma escola particular boa no Brasil, a matéria que ela está vendo no 4º ano. Depois que eu entrei em contato com essa cuidadora, aí sim, né? Eu voltei a mandar currículos. Semana passada eu fui chamada para 2 entrevistas, porém fui informada que agora, final de ano, as fábricas param, né? Tem férias de Natal. Então, só vão estar contratando a partir de janeiro, mas eu já fiz a entrevista, agora fica na torcida e aguardar. Por isso a importância do planejamento, sabe? Pensando justamente nas dificuldades que pode encontrar. No meu caso, em relação à creche, eu já previa, mas aí tem a questão do horário da Sofia, porque a gente vê muito YouTube falando que tem esse horário extra, né, em todas as escolas, para a mãe poder trabalhar, né, um horário extra que começa às 7 da manhã e encerra às 7 da noite. Na Escola da Sofia não tem. Aqui na região próxima à Escola da Sofia não tem. Alguns lugares chamam de ATL, outros lugares chamam de um outro nome que eu não lembro agora, centro alguma coisa, enfim. Aqui não tem. Então vale a pena você verificar isso também quando for no agrupamento escolar, quando for fazer a matrícula do seu filho, se vai ter essa possibilidade para te atender, porque se você realmente precisar trabalhar de início, né, você precisa saber dessa informação para se programar direitinho. Então, no meu caso, não tem um horário de extensão para a Sofia ficar em algum lugar antes de começar a aula. Então, realmente, eu não posso trabalhar de manhã no horário que ela começa a escola. Então, em relação à escola, trabalho, tá sendo assim, né? Nesse caminho, a gente não fez muita coisa, né? A gente tá no início, né? Então, assim, a gente está se dedicando bem ainda a trabalho, escola, nada de grandes passeios, né? Até porque eu ainda não estou trabalhando, então, financeiramente falando, a gente se programou, sabia que esse início ia ser assim, principalmente pela dificuldade de ter creche pro Natan. Então, assim, a gente tá segurando um pouquinho as pontas por conta disso, né? A gente, assim, vai na Espanha, já fui na Espanha. As crianças, para eles, eu acho que, assim, é muito diferente e é algo muito bom para eles, culturalmente falando, né? Eles estão vivendo culturas diferentes ao mesmo tempo, porque eles já vieram para Portugal, que já é super diferente. Por mais que seja português, a língua, tudo é diferente para eles. Tem palavras diferentes, alimentação diferente, tudo é diferente. Além disso, então, eles têm a vivência também, a possibilidade de estar indo na Espanha, né? A gente já foi algumas vezes. Então, assim,
Eu acho isso muito bacana para as crianças, né? Para o futuro deles também. Em relação à saudade, né? Que pega um pouquinho, saudade, assim, as crianças principalmente, né? Em relação aos avós, né? Os avós sentem lá, as crianças sentem aqui, né? A gente fala por WhatsApp, chamada de vídeo, e por enquanto, né? Eu acho que ainda está no início dessa saudade, ainda está começando. E em relação à temperatura, né? Para quem sente muito calor, sente um pouquinho. A gente chegou no outono. Outubro a gente pegou muita chuva. E aí de chuva começou, além da chuva, vir o frio. A gente agora está se aproximando do inverno, né? O inverno começa agora, meados de dezembro. E já teve dia aqui da gente pegar 2 graus. Flávio é o que mais está sentindo frio. Flávio sente um frio fora do normal. Assim, tudo é adaptação também, né? Aprender a se vestir. A gente ainda não tá com roupas adequadas para inverno. A gente ainda vai comprar mais roupa. Mas, por enquanto, de qualquer forma, tem que saber se vestir por camadas, né? 2 calças, 2 blusas e se vai pra rua mais um casaco por fora. Então, assim, as crianças, eu tô vestindo eles assim, eu estou me vestindo assim, Flávio também, mas Flávio é o que mais sente frio. Frio no pé, dentro de casa, na rua, ele vai pra rua, ele pede pra voltar pra casa que não tá aguentando. Então, assim, valores. A gente sabia que as coisas estavam mais caras do que quando a gente começou a pesquisar, quando a gente começou a se planejar, né? A gente acompanhou esse aumento, essa mudança, né? Como eu já falei em outros vídeos, Portugal não é diferente dos outros países e está sofrendo, sim, pós-pandemia, sofrendo com a guerra, né? Então está tendo a inflação, a gente já sabia disso. E realmente, assim, agora na prática eu posso falar isso, né? A gente já pegou um aluguel, um arrendamento que chama aqui, acima do que a gente queria. A alimentação, a gente está gastando mais do que quando eu planejei, eu anotava todos os gastos, os possíveis gastos que a gente teria. Então, realmente está sendo acima desses possíveis gastos. Eu acredito que a gente está gastando em torno de 100 euros por semana no mercado. Assim, é claro que a gente ainda está aprendendo, né? Está se adaptando. E olha que a gente só compra produtos mais baratos, assim, da marca do mercado, que é a marca branca. Então a alimentação, o valor tá alto, sim. O combustível a gente já sabia que estava mais alto, embora teve uma queda esses dias, né? Vamos ver como é que vai ficar. E então, assim, lazer, a gente ainda não faz muita coisa, porque a gente está segurando nesse início, né? O máximo que a gente faz é ir até a Espanha, as crianças vão comer um lanche, e é isso. Em relação ao lazer também tem a questão da chuva, que a gente pegou muita chuva, frio. Então o que a gente pode ir de lazer público, que são os parques, né? Tem até aqui próximo, a gente ainda não foi. Então o que eu posso falar até agora é pouca coisa. O que eu posso falar é isso, assim, sem arrependimentos. A gente tá gostando, sim. Tá sendo incrível, uma experiência maravilhosa. Assim, a gente tá plantando para colher no futuro, com certeza algo maravilhoso, né? A gente sabe que a vida de imigrante não é fácil, a gente tinha essa noção, né? A gente, graças a Deus, não encontrou ainda grandes dificuldades. E eu achei importante justamente vir falar sobre isso aqui, sobre como está sendo pra gente, porque a gente está passando por um momento onde muitas famílias estão voltando pro Brasil, né? Não só famílias, enfim, pessoas que vieram sozinhas, despreparadas. Então, o que a gente mais está ouvindo no momento, né, que está no auge, é esse assunto. Eu achei importante vir dar o depoimento de uma família que está dando certo, sabe? Teve uma família que eu acompanho e chegou próximo à data que a gente chegou e voltou para o Brasil já. Eu fiquei muito triste, era como a nossa, com 3 crianças. Então eu acho importante também vir aqui, dar o depoimento de algo positivo e falar que a chave, o principal, o mais importante é um bom planejamento. É se planejar para tudo que pode acontecer também de problema, de ruim, de negativo, psicologicamente falando e financeiramente principalmente. Não tivemos problemas também de xenofobia, nem preconceito, nada do tipo ainda. As meninas estão indo bem na escola, falam bem da escola, né? Amigos, professores. Flávio também no trabalho. Flávio tem amigo espanhol, amigo português no trabalho. Eu aqui ainda não tenho convívio com muitas pessoas, porque, como eu disse, foi só chuva, frio, e eu com o Natan, então eu não vou muito pra rua, né? Tô ficando mais em casa.
Tenho minhas amigas virtuais, que a gente conversa pelo WhatsApp, que estão aqui em Portugal, e se Deus quiser, um dia eu vou conhecer elas pessoalmente. Os grupos, né, que eu converso muito do WhatsApp, da agência de viagem que eu vim, e fico ali dando apoio, alguma orientação. Então é isso, assim, a minha rotina, por enquanto, é de manhã, acordo o Natanzinho, acordo as meninas, preparo as meninas para ir para a escola, as meninas vão para a escola, fico eu e Natan, tomo café, faço comida, espero o Flávio chegar, Flávio chega às 14 horas, então assim, vamos na rua resolver o que a gente tem que resolver, ficamos em casa, não fazemos ainda grandes passeios, né? Assim que eu começar a trabalhar aí, sim, a gente pode pensar um pouquinho nisso. Eu trabalhando em fábrica também, a gente vai ter sempre sábado e domingo livre para passear, então a gente vai esperar para a gente ter, né, uma estabilidade maior para pensar em gastar mais, né? Então, assim, vida de imigrante, a gente não tá aqui a passeio, a gente veio para morar, então a gente tem que plantar agora para colher lá na frente depois. Então é isso, é o que eu posso falar. A única coisa que me incomoda muito é a falta de padronização aqui. Tipo, eles não têm um padrão, uma regra, pra nada. Parece que, assim, quem faz a regra é o atendente, sabe? Você vai falar alguma coisa, com um atendente fala uma coisa, um outro atendente fala outra, um horário vai te dar uma informação, no outro horário vai falar outra informação. Isso pra tudo. Assim, na segurança social, se você vai pegar uma informação, nas finanças, sabe? Em relação à escola, tudo é diferente. Então, assim, quando você vê uma experiência, nunca a sua vai ser igual daquela pessoa. Porque vai depender do local, da pessoa que te atendeu, vai depender de muita coisa. Então, assim, não tem uma regra. Eles não têm um padrão. Isso só que me assusta um pouco, porque não dá pra você, assim, perguntar a alguém e achar que aquilo vai ser daquele jeito, tá? Então, a única coisa que eu tenho realmente a pontuar até agora é isso. Que me assusta um pouco é a questão da falta de padrão e a temperatura, porque a gente ainda vai ver como é que vai ser o inverno, o frio tá chegando apenas, e aí no próximo mês vamos ver meu depoimento aqui no meio do inverno, como é que vai ser, né? Mas por enquanto a gente não tem o que reclamar, eu tenho que agradecer, né? Assim, tá sendo uma experiência muito boa, principalmente para as crianças, eu acho, sabe? E assim, pensando sempre no futuro deles, pensando no futuro melhor. E é isso, a gente vai continuar fazendo a nossa parte, eu vou continuar a estar aqui batendo papo e contando para vocês como é que tá sendo tudo. Então, se você gostou do nosso bate-papo, mais uma vez, curte o vídeo, compartilha com alguém que você acha que essa informação pode ajudar e se inscreve no canal, porque a gente ainda tem muito que conversar por aqui, a gente ainda tem muito bate-papo pela frente, eu vou trazer algumas informações para vocês. Por exemplo, a Kayla já está com agendamento no CEF, tá? Para solicitar a autorização de residência dela. E esse é um assunto para um outro vídeo, onde eu vou estar falando para vocês como é que criança, né, consegue já, quando chega, solicitar a autorização de residência, e os pais, em seguida, conseguem também a autorização de residência através dos filhos, e sem ter que esperar o prazo da manifestação de interesse, que é um prazo maior, né, que demora um pouquinho mais até ser aprovada, até ser aceita, até você ser chamado para entrevista. Então, a Kayla, a gente chegou em outubro e ela já tem entrevista agora em janeiro. Então, eu vou estar gravando tudo, falando para vocês, falando sobre documentos. Então, não esquece, se inscreve no canal para você poder ser notificado toda vez que chegar um vídeo por aqui, tá bom? Um grande beijo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso bate-papo, no canal Somos 5 em Portugal. Tchau, tchau!